Boa tarde, pessoal. Agradeço a vocês que estão aqui persistindo na audiência. Muito obrigada. Chegamos ao encerramento do evento, e a professora doutora Marisa Almeida, do nosso programa de pós-graduação em biblioteconomia, vai fazer a relatoria do evento, né? E, em seguida, eu finalizo com brevíssimas palavras. Professora, a o momento é todo seu. Bem, obrigada, Simone, pela introdução, obrigado pelo convite para participar aqui. Eu acho que, da mesma forma que eu, ao fazer essa relatoria, eu faço uma reflexão sobre o que foi o dia, né, e os ensinamentos, eu acho que todos nós estamos fazendo de quanto nós aprendemos nesse período e de quanto é relevante a pesquisa na universidade, bem como a importância que existe de pequenos financiamentos para apoiar projetos de pesquisa como esse, que permitem que você tenha uma ampliação da pesquisa, ampliação dos alunos, envolvimento dos professores, publicação dos resultados, realização de um workshop desse tipo, que você projeta para muito além o resultado que você está fazendo, né? Agora e depois, com todos os produtos e os documentos que você vai citar depois. Eu tentei cumprir esse desafio de relatar. Passei o dia aqui fazendo um resumo, e cada vez eu acho que falta mais informação, mas eu sei também que a gente tem um tempo limitado. Então, eu vou citar aqui inicialmente, né, a gente teve uma presença de uma mesa de abertura extremamente significativa do ponto de vista político da Unirio, né, com presença da vice-reitora, da pró-reitora da própria GPI, diretor do programa, diretora da Escola de Biblioteconomia, e com a divulgação da novidade em termos mais amplos, que é a criação do curso de doutorado, que amplia as possibilidades de pesquisa e de formação de pessoas nessa área. Eu não vou falar muito sobre as intervenções que eles fizeram, mas era muito mais no sentido de agradecer aos participantes por estarem aqui, rememoravam a criação do curso na Biblioteca Nacional, a importância da transferência do curso para Unirio e como isso foi importante até para a consolidação e constituição da universidade, né? Então, e um aspecto interessante que era você pensar não só a biblioteconomia, mas o profissional bibliotecário, esse profissional que se insere nesse aspecto, né? Então, a primeira mesa, que era itinerários seculares da biblioteconomia e da pessoa bibliotecária no Brasil, foi mediada, né, pela professora Simone Weitzel, e a primeira intervenção foi do professor Alberto Calil. E ele falou dos pontos que ele ressaltava nessa reflexão dele. Ele usou a figura de fios de memória, e o primeiro fio era levava a criação do curso naquela cidade do Rio de Janeiro. Por que esse curso foi criado? Que cidade era aquela? Que sociedade era aquela? E vinha com toda uma reflexão baseada em vários autores e que fala que a formação do curso de biblioteconomia e do profissional bibliotecário é algo ligado ao tempo em que aquele contexto social e político daquele momento, daquele espaço geográfico, né, e que ao mesmo tempo, algo mutante, porque você começa com informação de um profissional para um determinado contexto e hoje a gente está falando em outro contexto. E as várias adaptações que são feitas ao longo disso, né? Tanto não só da criação do curso técnico lá no início, mas depois o mestrado, o doutorado, como necessidade da reflexão e do aperfeiçoamento dessa prática profissional, né? E o segundo fio que ele falava são das personalidades que constroem essa prática. Eu acho que, ao longo do dia, diversos profissionais que tiveram importância na criação do curso, na criação da Biblioteca Nacional, na criação desse espaço de conhecimento, de reflexão sobre as bibliotecas e o espaço dela na sociedade e formação desses profissionais, muitos foram citados, né? Ao longo aqui, quem for assistir depois vai ver tudo isso daqui. Eu acho que muitos deles são falados ao longo do curso, né? Então, mas ao mesmo tempo que ele estava pensando lá que Rio de Janeiro era aquele, né, e que momento era aquele que o Brasil estava vivendo, ele fazia uma segunda pergunta: e agora? Que momento é esse?
como nós estamos vivendo, né? E isso faz um link com a apresentação da Gabriela, né, que ela fala, ela como aluna, e ela não é uma aluna, né, ela reflete a biblioteconomia, não só a participação dela como estudante, não só como primeira pessoa da família dela vir para a universidade, com todos os desafios que as dificuldades socioeconômicas impõem, mas ela fala da importância da pesquisa, da importância dos projetos de extensão, ela não só relaciona aquele mundinho da sala de aula, ela fala de outras coisas, e fala algo muito importante, que é da formação dela como cidadã, na participação de manifestações, porque ela esteve na universidade num período, num dos mais turbulentos. Né? Foi um período que a universidade foi profundamente atacada, seja no seu papel social, o conhecimento foi atacado, a ciência foi atacada, e também houve um corte brutal de verbas dentro de uma pandemia da Covid que nos obrigou a mudar todas as nossas práticas. Né? E ela fala depois de como isso refletiu, né? E eu acho que é na formação dela enquanto cidadã. Então, eu acho que é um trabalho que ela fez, que ela não só viveu fisicamente, mas ela refletiu sobre isso no TCC. Então, você ter isso como resultado de um curso, eu acho extremamente interessante. Né? E continuando a pensar sobre o nosso tempo, a professora Nancy Odoni fez uma palestra muito interessante sobre o que seria a biblioteconomia nos próximos 100 anos. Depois começamos a pensar se não era muito tempo, 100 anos, se é 50, se é 30, enfim, a biblioteconomia com seus desafios num futuro próximo, médio, no preço curto e médio que a gente tem que enfrentar. E ela falou de um material produzido, né, pela IFLA, que é uma instituição internacional que representa os profissionais dessa área, também fala do conhecimento, dos cursos de formação, quer dizer, a IFLA é uma referência extremamente importante para todo mundo que trabalha nessa área do conhecimento. E ela falou sobre quais as 7 principais tendências que estão colocadas como para acontecer ou já acontecendo nesse período e que vão levar a uma mudança e uma reflexão nos próprios cursos, tanto nas competências. A IFLA também aponta 3 novas competências que vão ser criadas, que a gente vai ter que mudar e criar. Nessa perspectiva do que o Calil falou antes, que era a biblioteconomia do nosso tempo. Né? Que instituição é essa, que biblioteca é essa, que curso é esse, que profissional é esse, relativo ao seu tempo. Né? A Nancy está falando de um tempo próximo. Eu não vou citar aqui todas as práticas que ela falou, as tendências ou as competências, né? Mas eu acho que é importante a gente, vocês, né, que se interessarem, começarem pelo resumo, vejam a palestra dela, porque eu acho que são bastante ilustrativas. Né? Na parte da tarde, a gente saiu da biblioteconomia e dos seus profissionais para o papel da Biblioteca Nacional, seja pela criação da Biblioteca Nacional, né, a Jaqueline fez um relato extremamente interessante, né, sobre os espaços físicos que a biblioteca ocupa e à medida que ela cresce em importância no cenário político-cultural brasileiro, ela vai ganhando mais espaço, mais força e vai conseguindo ir para um espaço mais adequado. Né? E à medida que ela faz isso também, né, passando por 3 espaços diferentes, ela aprimora os seus processos de gestão, novos regulamentos, índice de livros, e ela listou lá os vários gestores, o papel de cada gestor, é um relato bastante rico, porque a gente hoje passa lá, não vê só o prédio, mas que história tem por trás daquele prédio. Eu achei muito interessante tudo isso que ela foi falando, né? Aquilo é um espaço construído, né? Construído ao longo de diversos tempos, né? De diversos contextos sociais e políticos, como o Calil salientou. Né? A Simone depois falou sobre a biblioteca e como ela atuou no centenário da independência do Brasil e a Alessandra no Sesc Centenário da Independência. Quer dizer, isso é interessante a fala das duas, porque a gente está falando agora, esse evento é considerando os 200 anos de independência. Né? E a gente está olhando para trás, o que foi que as pessoas fizeram naquele tempo? O que foi que a biblioteca produziu? Como foi que ela atuou?
né? E se nos relatos, né, era como a biblioteca atuou, hoje, quando a gente fala dos 200 anos nesse evento, é justamente sobre como o curso de biblioteconomia na Unirio está atuando, né? As pesquisas que a gente está realizando, né? Esse projeto que está sendo dirigido pela Simone, porque esse edital era justamente para comemorar a efeméride, né? Os 200 anos. Então, a gente fez a comemoração dos 200 anos olhando para a história que a gente construiu, que é base do que nós estamos fazendo agora. Né? A gente teve aí também, a Alessandra fez uma intervenção muito interessante sobre o sesquicentenário da independência, e relata, eu acho que eu gostei muito dela falar sobre a Janice Montemor, que é uma mulher que vai dirigir a biblioteca num período difícil do período da ditadura e que enfrenta as questões de gênero que estão lá, estão agora, né? Também existem agora. Então, eu acho que a gente fez uma reflexão profunda, né, sobre a biblioteconomia, sobre a biblioteca, sobre os desafios passados, os desafios presentes e futuros, o papel do profissional no passado e hoje como ele se transforma, tá? Eu tentei resumir, né? Não sei se eu falei demais, se eu falei de menos, se eu omiti muita coisa, mas eu fiquei preocupada com o tempo, porque eu acho que já está todo mundo também um pouco cansado com o dia, né? Para não esvaziar. Foi Mas na agradeço medida, muito a participação aqui. foi na medida, super competente esse retrospecto de não sei quantas horas, né, de evento. Só vou fazer uma parte, né, que foi a palestra do Caio, Ah, verdade. né, que ele traz esses itinerários da BN, fala dos encontros como um instrumento, né, da construção do saber, e Exato. foca na gestão do Ramiro Galvão e do Cícero, Manuel Cícero Foi uma Nogueira. apresentação que tem muita relação com a apresentação da Jaqueline, É né? verdade, Alguns aspectos isso bem aí, complementares, diria isso aí. complementares, né? É porque não Interessante. daria 4 pessoas na mesa 2, Ah, não então a dá, gente não fez dá. uma divisão. Foi boa a Muito organização. obrigada, Marisa. Obrigada a você. A gente então finaliza. Queria só dar umas palavras finais, por conta dessa audiência linda que reconheceu o nosso trabalho. Ficamos muito felizes. A felicidade também faz parte da pesquisa. E eu queria dizer que vocês vão receber os certificados em breve, em uma semana, né? E eu espero, nesse período, enviar também o link do vídeo que foi feito, trazendo essas histórias marcantes, especialmente do período da independência, do centenário da independência e do sesquicentenário da independência, que é um dos produtos do financiamento da FAPERJ, né? Da nossa pesquisa. Teremos também o e-book, esse vai demorar mais um pouquinho, alguns meses, com os textos do que foi apresentado aqui. Nós já temos os textos, né? Seria uma forma de divulgar o livro, mas ele deve ficar pronto daqui a uns 2 meses, mais ou menos. Vocês serão informados. Temos também o nosso site, onde traz toda a história de como tudo isso começou, que foi um projeto de extensão. Começou com uma exposição, né? Realizado pelos alunos de graduação em biblioteconomia, licenciatura em biblioteconomia e bacharelado, e está durando até hoje como projeto de extensão. O professor Vinícius Tolentino está tocando o projeto, porque eu me aposentei, e tem ainda muito material que será exibido nesse site, né? Então, queria informar vocês, né, www.memoriasdabiblioteconomia tudo junto.net.br, que é a nossa, vamos dizer, referência, né, uma fonte de referência. E tem mais um produto que agora eu não me lembro, mas estará lá também, tá? Então, quero só agradecer, né? Quero agradecer às autoridades que estiveram aqui presentes, aos palestrantes, à mediadora, né? a, a Vera Arcá e toda a sua equipe maravilhosa que tornou isso possível. Quero agradecer a Unirio, eu quero agradecer a FAPERJ, né? E um agradecimento especial à Nancy Odoni, que foi a pessoa que colocou isso para diante, né? Sem ela, não teria conseguido chegar
onde chegamos aqui. Gente, muito obrigada e assim encerramos. Até a próxima.